Salve Maria, amados irmãos e irmãs, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um programa do Anunciai. Hoje é quarta-feira, dia 18 de novembro, e nós estamos juntos mais um dia para ouvir e meditar a palavra de Deus, que hoje se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já estava longe da terra. Era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram da barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, o Evangelho de hoje relata Jesus andando sobre as águas em direção aos discípulos que estavam em perigo dentro da barca. Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui está um ponto muito importante deste Evangelho e fundamental para a nossa vida. Ir até o outro lado da margem significa sair do comodismo, sair do nosso conforto para anunciar a palavra de Deus e também ajudar aquelas pessoas que mais precisam. Essa ajuda nem sempre é uma ajuda financeira, uma ajuda assistencialista. Às vezes nós encontramos pessoas que têm tudo na vida, que não falta nada do bom e do melhor dentro da sua casa, mas não tem ninguém que possa parar para ouvir, para escutar, para conversar. E nós somos chamados a sair do comodismo e ir também até essas pessoas. Jesus sabia das dificuldades que os discípulos iriam encontrar para atravessar o mar. E mesmo assim, ele não deixa de fazer a sua oração. O Evangelho diz: "Subiu ao monte para orar a sós."
precisamos alimentar a nossa vida de fé. E como nós fazemos isso? Alimentamos a nossa fé rezando, dedicando um tempinho do nosso tempo para rezar, para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez e faz na nossa vida. Na Sagrada Escritura, o monte, a montanha, é um lugar de oração, lugar de encontro com Deus. Ou seja, Jesus estava rezando. E é rezando, meus irmãos e irmãs, que nós vamos ter forças para descer a montanha e enfrentar as dificuldades, as tribulações que porventura vão aparecer na nossa vida. Deus tem o controle e o poder de tudo, até de controlar o mar. Os discípulos tiveram medo e até pensaram que Jesus era um fantasma. E Jesus responde: coragem, sou eu, não tenhas medo. É preciso confiar, acreditar que Deus está no controle de tudo. Por mais difícil que pareça a nossa dificuldade, Jesus está caminhando conosco. Ele está dentro do nosso barco. Olha que bonito que Jesus vai dizer no final do Evangelho. Quando Jesus subiu no barco, o vento se acalmou. E é isso que acontece com cada um de nós, quando confiamos e entregamos a nossa vida, os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas dificuldades nas mãos de Deus. Tudo se acalma. Que o Senhor nos ajude a cada dia mais confiar na sua palavra e principalmente sair do nosso comodismo para ajudar ao próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo Antônio, rogai por nós.